Então, agora eu vou chamar uma pessoa muito especial para mim, que vai falar para a gente um pouquinho, sobre o acolhimento de quem cuida dos animais. Bom, todo mundo já viu vários posts, várias mensagens falando a respeito de como os protetores sofrem, de como os protetores são esquecidos, de como os protetores são desassistidos, né? Eles cuidam de tantos, mas quem cuida deles? Então, por também sentir isso na pele, né, que todo protetor sente, nós levantamos esse tema como um tema importante para esse simpósio. E que bom que a gente vai ter todas essas palestras gravadas, que a gente vai poder assistir futuramente. Quem não está aqui, quem não está assistindo ao vivo, também vai poder conhecer um pouquinho sobre esse trabalho. E eu vou convidar, então, a Luana Vieira, que ela é psicóloga e psicanalista. Ela é doutora e mestre em Memória, Linguagem e Sociedade, aqui pela UESB, graduada em Psicologia pela Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia, licenciada em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, MBA em Gestão de Pessoas, especialização em Avaliação Psicológica, especialização em Psicanálise, Fundamentos Políticos e Sociais da Educação e tem experiência na área de Psicologia Clínica e Social, Psicologia Empresarial, palestras, mentorias e consultorias. Então, com muito prazer, a gente convida a Luana para estar aqui com a gente e a gente vai ouvir um pouquinho sobre como é esse acolher de quem tanto cuida e tanto sofre. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada por participar desse primeiro simpósio de uma causa tão linda, tão bonita, né? E tão inédita que a gente está iniciando ali, dando o primeiro pontapé para tornar essa causa ainda mais visível, né? Enfim, eu estou aqui. Eu pedi o coleguinha para me ajudar nessa parte aí enquanto isso, né? Ela já me apresentou, né, extensamente, mas assim, eu sou psicóloga, psicanalista, trabalho com o cuidado, e o que a gente sabe de quem cuida é que geralmente quem cuida não se cuida. A gente que cuida tem esse defeito, né? E eu fiquei muito feliz de algumas coisas que eu ouvi aqui hoje, né, de alguns avanços, de algumas conquistas, mas a gente sabe que o trabalho é árduo, né, e diante de muitas conquistas, a gente também lidar com muitas frustrações, né, a gente lidar com perdas, com sofrimento, né, poderíamos dizer que o nosso objeto de trabalho é o sofrimento, né. Eu trabalho com sofrimento psíquico, mas quem está ali numa causa como essa, está tratando também de sofrimento, né. Um animal de rua, ele está em sofrimento de alguma forma. Então, não é fácil lidar com a questão tão complexa como o sofrimento. Diante desse sofrimento, muitas vezes, a gente, atende à demanda e se coloca à disposição dessa demanda, e essa demanda muitas vezes, nos coloca em segundo plano. Então, acredito que quem me convidou aqui, me convidou com o objetivo de falar um pouquinho sobre, quem está cuidando de quem cuida. E esse tema, que é um tema, assim, um pouco, né, instigante ali, é para, de fato, levar todos nós a pensar também que, apesar do trabalho lindo que vocês estão fazendo, precisa se atentar que há um sujeito no trabalho, esse sujeito que precisa se olhar.
E a gente que cuida tem dificuldade de se olhar. Uma das coisas que eu queria dizer a priori é que o trabalho de alguém que tem um olhar social, um olhar macro, um olhar sobre o sofrimento, um olhar empático, é um trabalho de resistência. E quando a gente fala em resistência, a gente vai lá em Foucault, né? E a gente vê a importância da resistência na nossa sociedade. E eu fico feliz em saber que a resistência ainda existe. Que diante de um mecanismo adoecedor, que é a nossa sociedade, há pessoas da resistência, né? Que não fingem que não estão vendo. Porque a gente sabe que a maioria finge não ver. A maioria vê aquele cachorrinho, vê aquele gatinho na rua, em sofrimento, mas finge que não vê. Vê aquele morador de rua, mas finge que não vê. Então, a maioria de nós, sujeitos contemporâneos, estamos anestesiados, seja por medicação, e a gente hoje já sabe assim, da epidemia, né, de diagnósticos e medicações que nossa sociedade vive, ou seja, por alguma forma de negação, por alguma forma de não ver o que está lá, o outro. Vivemos uma sociedade altamente individualista. A sociedade contemporânea é a sociedade mais individualista, e a gente vê isso, né, nos estudos ali de Bauman, Lipovetsky, Joel Birman, Han Chul Han, ou seja, todas as pessoas que se debruçam no estudo da sociedade contemporânea identifica um dos eixos principais de característica do sujeito contemporâneo, a individualidade. Somos seres individuais. E somos individuais e temos uma meta, o sujeito contemporâneo: ser feliz. O sujeito contemporâneo está no mundo para ser feliz. E aí ele usa o meio de consumo para fazer isso, né? E o excesso de consumo para ser feliz. E nessa busca, nessa tentativa constante de ser feliz, nunca se teve um sujeito tão adoecido emocionalmente quanto o sujeito contemporâneo. Nunca se teve tanto diagnóstico de adoecimento mental como o sujeito contemporâneo que está em busca da felicidade. E por estar em busca dessa felicidade plena e, claro, diante de frustrações em cima de frustrações, porque essa felicidade é inatingível, o sujeito contemporâneo não quer sofrer. Ele não quer sentir dor, ele toma remédio. Ele não quer ver cachorro na rua, ele finge que não viu. Então, o sujeito contemporâneo é esse sujeito da negação do sofrimento. Mas vocês não. Todos vocês que estão aqui são diferentes. Se vocês estão aqui, é porque vocês veem. Vocês não estão vivendo esse processo alienado do sujeito contemporâneo que finge não ver. Todos vocês estão aqui porque vocês veem. E que bom que a sociedade ainda tem pessoas como vocês, que veem, que se incomodam, que se compadece. Porém, há um preço a se pagar. E vocês sabem disso, não é? E o preço a se pagar por ver aquilo que dói é também um sofrimento. Sofre. Quando a gente tem essa capacidade de empatia e diante do sofrimento do outro, a gente também sofre. É ou não é? Então, é sobre essa preocupação que esse simpósio hoje, acredito eu, me convidou aqui para falar. Sobre esse sofrimento. Pode passando. Então, a pergunta, pode passar, querida, por favor, quem está cuidando de quem cuida? Se vocês são as pessoas que cuidam, que não fecham os olhos para a necessidade do outro, no caso, esse, né, ser vivo aí, que é o cachorrinho, que é o gatinho. Então, tá. Então, vocês são as pessoas que estão disponíveis para esse cuidado. Mas quem está cuidando de quem cuida? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem cuida de quem cuida?
Mas Luana, eu sou adulto, eu não tenho mais ninguém por mim não. Pois é, a partir do momento que a gente se torna sujeitos autônomos, é a gente que cuida da gente. E esperar que outra pessoa vá fazer isso é um tanto quanto ilusório. É a gente que cuida da gente, até quando der, né? Até quando houver condições de autonomia para isso. Então, somos nós que cuidamos de nós. Mas, quando a gente vive nesse mecanismo onde está imerso ali a muitas demandas, muitas vezes a gente não consegue fazer a administração dessa energia do cuidado. E a gente coloca cuidado demais em um, cuidado demais no outro, e alguma coisa fica faltando. E na maioria das vezes, somos nós. Então a gente falta conosco mesmo. Pode passar. Então, assim, só para vocês saberem, levantei algumas poucas pesquisas, mas tem muito mais a respeito, que diz assim, por exemplo, 25,8, aqui fazendo pesquisas com sujeitos veterinários, técnicos, enfermeiros veterinários, ou seja, pessoas que estão envolvidas no cuidado animal. 25,8% estavam em risco de estresse traumático secundário. Um relatório da ONG aponta que as pesquisas com funcionários de serviços animais, 68% estavam em riscos alto ou extremamente alto de fadiga por compaixão. E 18% mostram risco de burnout. Esses dias eu estava no restaurante, faz pouco tempo, na fila para pagar. E aí eu ouvi, né, porque eu estava na fila, eu ouvi a conversa da pessoa que estava na minha frente para pagar. E ela estava com um chocolate na mão. Aí ela falou assim: eu preciso desse chocolate hoje. Ele é muito importante para mim hoje. Não dá para ficar, era meio-dia, né? Não dá para ficar sem esse chocolate hoje, porque eu lidei com muito sofrimento. E aí ela falando para a caixa nem falou nada. Não sei nem se ela estava disposta a ouvir, mas essa pessoa começou a falar. Porque hoje eu lidei com muito sofrimento, muito animalzinho doente, muito sofrimento. E aí, obviamente, eu percebi que não, ela estava vestida, me pareceu que era uma médica veterinária, porque ela estava toda de branco e tal. E aí ela começou a falar do sofrimento que ela estava passando naquele dia. E ela falou assim: hoje eu não consigo passar o dia sem pelo menos um chocolate para suportar todo o sofrimento que eu tenho que lidar hoje. E eu, do lado dela, eu juro, diante de Deus, me deu uma vontade de dar um abraço nela, mas a minha vergonha social me inibiu. Me arrependo, deveria ter dado, mas talvez eu poderia ser invasiva, né. Mas eu fiquei solidária àquela fala que, na verdade, era uma confissão e talvez até um pedido de ajuda. Ela precisava que alguém ouvisse ela, porque estava doendo nela. E essa dor, vocês que trabalham na causa animal, vocês têm ainda um agravante, porque a dor que se relaciona ao animal, ela não é a mesma que se relaciona ao humano. Por exemplo, se você perde o seu cachorro, você não tem atestado. Você não pode viver um luto. Você tem que trabalhar, porque a depender do lugar que você trabalha, se você disser: "Olha, eu não vou trabalhar hoje que meu cachorro faleceu", as pessoas vão dizer assim: "Então você vai levar falta", não é? Então, assim, quando se trata do sofrimento animal, há uma banalização. As pessoas, a sociedade não trata aquela relação afetiva, aquele vínculo, com tanta importância. Não é uma pessoa que morreu, é um animal, mas aquele animal, ele pode estar ocupando a vida, um papel na vida daquela pessoa, tal qual um filho, por exemplo. Qual mãe vai trabalhar depois de perder um filho? Não é, gente? Vocês concordam comigo que há uma banalização do sofrimento quando se fala em sofrimento animal? Não é? Há um tempo atrás, a gente vivia essa banalização com relação a adoecimento mental. Ainda tem alguns avanços a serem, conquistados, mas no caso animal, há uma banalização.
Então, a gente já tem até aquela expressão assim: "Me tratou como um cachorro", né. Por quê? Porque a gente pode tratar mal o cachorro? Então há uma banalização, é como se fosse, um ser inferior, e por ser um ser inferior, ele talvez não mereça a atenção e talvez a consideração, se fosse um ser humano, né. Eh, Pode passar, por favor. Em 2000 aí, assim, a gente já tem um agravante. Quando a gente está falando, eu estou falando aqui de cuidadores de animais. Mas a gente já sabe que todos nós estamos imersos em uma sociedade adoecida, né. A gente sabe que a gente é campeão no rinque de ansiedade, somos o país mais ansioso do mundo, né. Em 2025, o Brasil apresentou altas taxas de transtornos mentais e de afastamento de trabalho por conta de depressão e ansiedade. Houve um aumento de 143% na média mensal de afastamento com relação à saúde mental. Então, a gente já está falando que a gente já está em um meio que adoece psiquicamente, né. Aí houve um aumento de 60% nos afastamentos por conta de ansiedade e depressão em 2024, né. Já estava acontecendo isso antes da pandemia, a pandemia agravou, e o Brasil também é um dos países mais estressados do mundo, com 42% da população relatando estresse. Ué, Luana, mas não dizem que o brasileiro é um povo feliz? Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Ué, mas a gente não é feliz? Então por que que a gente está lá no topo do adoecimento mental? O que explica tanto adoecimento mental num povo feliz? Era para ser o europeu, que é fechadão, né? Ou o japonês. Por que que a gente está no topo, né? Então essa ideia de busca de felicidade coloca a gente num estado de ansiedade. E sabe qual é o problema do estado de ansiedade? É que alimenta a fantasia do controle. A gente acha que vai conseguir ter controle sobre tudo, e não tem, não tem. E no caso do Brasil, recentemente eu fiz até uma entrevista na TV Sudoeste falando sobre isso. No caso do Brasil, a gente tem outros agravantes, porque a gente não pode atribuir apenas o sujeito o seu adoecimento. Ah, é hereditário. Ah, é porque é uma pessoa que tem poucas, defesas psíquicas. A gente está num país de muita desigualdade social, de muita violência, de muita instabilidade. A gente teve e está tendo aí todos esses conflitos de polarização política, né. Então a gente está dentro de um país instável. E essa instabilidade se reflete também na nossa saúde mental. Então, estamos aqui, nesse contexto. Nesse contexto todo, a gente inventa de ser herói, né. Nesse contexto adoecedor, a gente inventa de ser herói. Pode passar, por favor. E o que que é cuidar de animais? Cuidar de animais é viver essa empatia intensa e exaustiva, porque eu imagino que quem não tem esse filtro da alienação social, imagina aí, alguém aqui tem astigmatismo? Astigmatismo é quando a gente não consegue ver na claridade. É horrível. Eu detesto dirigir de noite. É horrível. Aí o que que acontece? Quando a gente tem astigmatismo, a gente tem que botar um óculos social na praia, porque senão a gente não suporta. Ó, tá vendo minhas ruguinhas aqui? Tem 2 ruguinhas aqui, chama astigmatismo, fica assim, né. Brabeza também às vezes tem, né, que mãe também. Mas o que acontece? Imagina uma pessoa com astigmatismo sem poder usar o óculos de sol. Insuportável, insuportável. Para quem não tem astigmatismo, sabe quando você dilata a pupila? E aí sai na claridade? Já teve essa sensação de sair na claridade depois de dilatar a pupila? É essa sensação que nós temos. Então agora imagina você viver essa situação de ter sensibilidade à claridade e não poder usar um óculos. Isso é uma pessoa que vive nesse contexto de cuidar de animais. Ela não quer ver, mas ela não consegue. Queria não ver, queria passar sem ver,
mas não consegue. Então, essa empatia constante, então, o tempo todo vendo. Uma situação que nos aproxima um pouco disso é a pandemia. Quem na pandemia se privou em algum momento, depois de muito sofrimento, de ver notícias? Teve uma hora que eu falei assim: "Não dá mais, não consigo mais ver notícias, porque se eu ver, todas as vezes que eu ver, eu vou sofrer", né. Então quem tem essa empatia constante, sofre constantemente, porque há sofrimento o tempo todo, não é? Quem cuida de animais também vive em sofrimento diante do abandono e maus tratos. Não dá para ver o sofrimento do outro e não sofrer. Vive demandas emocionais contínuas, porque é o que, né, nosso colega falou, Alex, né? Dá para viver sem essas demandas? Não dá. Não vai sempre ter, o tempo todo. E aí, como é que faz? Se tá aí, eu não consigo ter esse controle, faço o quê? Então essa demanda emocional é contínua. Cuidei de um animalzinho aqui, amanhã vai ter outro. E não para, né? Urgências, tempo. Não, mas está precisando agora, vai morrer, está precisando agora, aquele estado de urgência, de alerta, de adrenalina, né? Ou de perdas, porque nem todos os casos a gente consegue ter o sucesso, né? Ou às vezes é porque já chegou o fim daquele animalzinho e a gente precisa lidar com aquela perda. E frustrações, eu queria, mas eu não consegui. Eu queria ajudar mais, mas não consegui. Então lidar com esses sentimentos é altamente adoecedor. Pode passar. E aí vem um negócio chamado fadiga de compaixão, que algumas pessoas chamam de síndrome de apatia. O que é fadiga de compaixão? É uma mistura de sintomas de burnout com sintomas de estresse pós-traumático, né. Pode passar, por favor. Empatia. Existe uma diferença entre empatia e compaixão. Empatia é estar em estado de paixão e sofrimento, né, se identificar e perceber o sentimento do outro. Não é estar no lugar do outro, tá? A gente jamais vai conseguir estar no lugar do outro. Mas a gente percebe o sofrimento do outro, se compadece com o sofrimento do outro. Isso é empatia. Compaixão é mais além. A compaixão é o sofrimento compartilhado. Eu não só percebo o sofrimento do outro, como eu também sinto esse sofrimento de alguma forma e eu quero fazer algo para aliviar. Então, é uma empatia ativa, né? A empatia eu sinto, a compaixão eu sinto e quero fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala de fadiga de compaixão, é esse cansaço de toda hora ver o sofrimento do outro e toda hora ter que querer fazer alguma coisa sobre. Ah, não temos, assim, no DSM, esse diagnóstico fechado de fadiga de compaixão. Mas a gente vê isso e agravou-se isso ainda mais na pandemia, em pessoas de saúde, né, de pessoas cuidadoras, de modo geral. Cuidadores de animais, cuidadores de pessoas, né, de idosos, de enfermos. Pessoas que trabalham na área da saúde, sofrem, estão, vulneráveis a essa fadiga de compaixão, porque está o tempo todo ali. Então, ou a pessoa adoece, ou ela começa a não a ficar apática diante daquele sofrimento, que também é uma forma de adoecimento daquele sujeito, né. Pode passar, por favor. Quais são os riscos neurobiológicos e psicossociais dessa fadiga de compaixão, né, desse excesso de compaixão? Por exemplo, eh, eu acho que vocês estão um pouquinho cansados, né, que passou a manhã toda, né, eu fiquei por fim. E uma coisa que, às vezes, a gente está falando de uma coisa que a gente não quer ouvir muitas vezes, né. A gente não quer ouvir porque a gente está em estado de negação, às vezes, né. Mas o que que acontece? Quais são os fatores de risco? Primeiro é o estresse crônico e a sobrecarga emocional, porque a gente está o tempo todo nesse estado de estresse, e isso vai causando
né, essa natureza contínua, exigente de cuidado, leva a um estado de estresse crônico. Eu estou sempre estressado, eu estou sempre em estado de alerta. Isso leva a impactos negativos nas funções das células imunológicas. Então, uma pessoa que está sempre sobre estresse crônico, ela tende a desenvolver, por exemplo, doenças autoimunes, né? Acelerar o envelhecimento celular, então diabetes, pressão alta, tudo que diz respeito a esse envelhecimento celular. A síndrome da burnout, né, que é o esgotamento físico e mental extremo, então você está ali fazendo uma ação continuamente, aquilo ali vai te desgastar. Pode passar, por favor. Impactos cognitivos, o estresse crônico afeta funções cognitivas, então, dependentes do lobos frontais, temporais, né, prejudicando a capacidade de planejamento, de memória e tomada de decisão. Então a gente fala: "Ai, eu estou tão cansado, estou esquecendo das palavras, vou falar a palavra e esqueço". "Ô menina, pega esse negócio, eh, essa sacola". Quem já viveu isso? Né, de esquecer a palavra está na ponta da língua, mas não sai, né. Estresse. Alteração neuroquímica, que é o estresse elevado, que pode alterar a regulação de neurotransmissores, né, serotonina, endorfina, dopamina, contribuindo para o desenvolvimento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Por favor. Falta de suporte social também. Então, essa fadiga, por compaixão, tende a levar o sujeito à solidão, a não buscar rede de apoio social, e que bom que vocês estão aqui contra isso, né. Vocês estão se juntando e a ideia é essa, eu estou muito feliz por esse simpósio, porque eu acredito que uma das principais conquistas que vocês vão ter é isso, é esse fortalecimento, né, não é ver e sofrer sozinho, mas é junto, tudo junto fica mais fácil. Mas quem está em estado de fadiga por compaixão tende ao isolamento, à solidão. "Não, eu resolvo, eu faço", e muitas vezes não tem vida social, nunca tem tempo para ter vida social, né. Eh, Aumentando o sentimento de desamparo e, de novo, risco de saúde mental. Sintomas físicos: cansaço, excesso de cortisol e adrenalina, problemas estomacais, alteração de sono, o sono sempre é afetado quando a gente está estressado, né. Alimentação, desbiose, cefaleia, doenças imunológicas que eu já falei, e tantos outros. O corpo sente, né, o corpo ele vai manifestar o sofrimento, porque somos um todo, a gente não é só a cabeça, a gente é o todo. O corpo vai manifestar os sintomas daquele adoecimento ou daquele sofrimento. E comorbidades, porque geralmente cuidadores negligenciam com a sua própria saúde e acabam adquirindo outras doenças. Por favor. Então, impacto emocional, esse estresse crônico, essa impotência e frustração, sentir-se mal ao descansar. Quem cuida, às vezes, não se autoriza a descansar. "Não, mas aquele cachorrinho está lá precisando de mim e eu estou aqui descansando", né. Exaustão afetiva, lutos não elaborados, porque como vocês estão lidando com esse sofrimento que muitas vezes acaba em perdas. E às vezes essas perdas não são elaboradas, porque como eu falei, o luto de um animal não é considerado pela nossa sociedade como um luto, muitas vezes, né. É como se fosse ali, sei lá, um objeto que acabou o seu tempo útil e agora eu vou trocar para o outro. Uma planta que murchou, né, morreu, uma coisa assim. Enfim, então o luto na nossa sociedade, no que diz respeito aos animais, não é, considerado. E aí muitas vezes a pessoa, o cuidador, ele não elabora aquele luto, aí ele vai acumulando lutos não elaborados, isso vai ter reverberações psíquicas, né. Ansiedade, que é alimentada sobretudo pela fantasia do controle: "Não, eu consigo. Não, eu dou conta. Não, eu dou um jeito". E aí a pessoa começa a ter frustrações, porque ela não é herói, ela não é uma heroína, não vai conseguir, e esse não conseguir gera frustrações, e esse acúmulo de frustrações pode também gerar ansiedade. E a depressão, né. Pode passar, por favor. Então, quando parar? Mas Luana, eu não posso parar. Se eu parar,
os animais morrem. Se eu parar, eles ficam sem comer. Se eu parar, as coisas não acontecem. Ninguém vai fazer se eu não fizer. E agora? Quando parar? Se eu não posso parar? Difícil, né? Bem difícil. Então, primeiro a gente precisa avaliar que qual é o ganho que a gente tem, que é o chamado ganho secundário, quando a gente se envolve numa causa tão profunda quanto essa. O que que eu estou ganhando com isso? Né? Às vezes o ganho é o afeto, às vezes o ganho é a sensação de conquista, mas às vezes o ganho é punitivo. Inconscientemente, o sujeito pode estar dentro de uma condição sintomática autopunitiva, que é aquela pessoa que está sempre ali buscando o sofrimento. Sabe aquela pessoa que chega no consultório, fala: "Ai, Luana, eu tenho um dedo podre, eu só me relaciono com homem que me trata mal, com homem abusivo". Que é isso? Isso é uma condição sintomática de alguém, né, que entra em relacionamentos abusivos por alguma coisa que é questão dela, né, não estou dizendo que o outro não é responsável, claro que é. Mas, assim, há algo que fala dela, esse sintoma fala dela, né, essa repetição fala de uma questão não resolvida desta pessoa. Então, se você tem uma condição de vida de muito sofrimento, muito sofrimento, muito sofrimento e se repete, então o que que isso fala de você? Não, Luana, não fala de mim, fala da sociedade, porque é o que está na sociedade, não somente da sociedade. Há de se perguntar o que que isso daqui fala de mim também, né? Pode passar, por favor. Então, uma das coisas que a gente tem que se preocupar, e que é, eu diria, talvez o elemento principal da depressão, é a culpa. E pessoas que tendem a ser muito solidárias, muito empáticas, altruístas, são pessoas que também tendem a se sentir culpada com facilidade. "Ah, eu podia ter feito mais, se eu tivesse feito desse jeito". Então, assume para si culpas que não lhe pertencem. E quando a gente assume para nós mesmos essa responsabilidade que não é só nossa, que é social, muitas vezes a gente se sobrecarrega, né. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse pensamento: "Eu poderia fazer mais". Gente, eu não estou aqui para desestimular vocês, tá. Por favor, a sociedade precisa de vocês, mas precisa de vocês bem, né. Pode passar, por favor. Eh Então a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: o que move vocês? O que te move? Qual é o seu desejo? O que move as suas ações, a sua existência? Você levantar da cama, você seguir com a sua vida, o que te move? Essa pergunta a gente precisa se fazer sempre, porque às vezes a gente entra no automático, e é no automático que a gente adoece. Quando a gente é consciente sobre as nossas escolhas, a gente consegue gerenciar nossos sintomas, a gente consegue gerenciar o sofrimento que nos cerca, quando a gente é consciente. Mas quando eu estou em modo automático, que a maioria de nós estamos no mundo contemporâneo, né. Quando a gente está no modo automático, aí a gente adoece sem perceber. E todos nós, nessa sociedade do desempenho, estamos vivendo essa condição de viver em modo automático, né. E é tão E as telas, os smartphones, as redes sociais potencializam tudo isso, porque eu estou produzindo o tempo todo e quando eu não estou produzindo, eu estou consumindo. E sou consumida, porque as redes sociais me colocam na condição de produto, né. Então, eu não há um momento de reflexão, de contemplação, de tomada de consciência, eu só vivo. Eu acordo, eu produzo, eu produzo, eu produzo, eu produzo, ou eu consumo, eu consumo, eu consumo. Não há aquele momento em que eu penso: "O que que me move? O que que está me movendo? Qual é o meu desejo?". Pode passar, por favor. Cuidar de si
é se autorizar a existir como sujeito. E a sociedade em que vivemos tira da gente esse lugar de sujeito. A gente é objeto de consumo, a gente é objeto, eh, de ser consumido, né, e de consumir. Mas, eh, às vezes, o nosso modo de existir também nos coloca nessa condição de objeto do outro, ou objetos das demandas. As demandas são importantes. Elas são, por exemplo, cuidado com os animais, maternidade, paternidade, né, trabalho com o cuidado, né, trabalho na saúde, por exemplo, que é o cuidado constante com o outro. Essa demanda é uma demanda essas demandas são demandas altas e importantes, fundamentais de serem atendidas. Mas quando eu só atendo a demanda e não atendo aos meus desejos, eu deixo de ser sujeito do desejo para ser objeto das demandas. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: que maravilha que vocês assumem esse compromisso social que a maioria da sociedade nega. Mas, ao assumir esse compromisso, vocês estão sendo sujeito do desejo de vocês ou só estão atendendo demandas? Pode passar. Por que que uma pessoa se anula muitas vezes? Ela assume uma função de se anular para atender demandas alheias, demandas outras. Segundo a psicanálise, existe a defesa psíquica que leva a gente muitas vezes a negar e entrar em estado, de se anular os seus próprios desejos, suas próprias questões. Eu não quero pensar sobre isso, então porque eu não quero pensar sobre isso, eu vou viver no automático. Eu não vou pensar, eu não quero pensar, eu não quero sentir, né. E a nossa sociedade hoje nos leva a não sentir. E porque eu não quero sentir, então eu vou atender todas as demandas que me aparecer. E aí, por que eu faço isso? De que eu estou me defendendo? Muitas vezes do medo da rejeição, muitas vezes da sensação de não ser suficiente, muitas vezes do medo de falhar e muitas vezes da culpa por priorizar a si mesmo. Pode passar, por favor. Eh, então, o que Freud e Lacan vai falar é que a gente aprende desde muito cedo a pensar: "Eu sou amado quando eu cuido. Eu não posso ter necessidades. Eu tenho que me virar, eu tenho que cuidar. E se eu tiver limites, eu perco o amor e decepciono, ou seja, se eu disser não, as pessoas vão parar de me amar. Então eu não digo não". Assim, cuidar dos animais para algumas pessoas, eu não estou dizendo que é vocês, tá? Mas é para vocês refletirem. Para algumas pessoas, o cuidar de animais acaba virando uma forma de garantir um valor e um pertencimento, né. E às vezes à custa do próprio corpo, às vezes à custa do tempo, da sua saúde mental, do seu descanso, das suas relações afetivas. E a gente tem que ter cuidado com isso. Pode passar, por favor. Jung vai falar dos arquétipos, né, e um dos arquétipos é o do herói. E aí ele fala da máscara social. Então, algumas pessoas acabam assumindo esse arquétipo de herói, de que quem aguenta tudo, nunca diz não, é sempre forte, só existe para cuidar. Essa persona pode sufocar necessidades reais e criar uma vida sem espaço para a própria subjetividade. Enquanto isso, sentimentos como cansaço, irritação, frustração ou desejo de descanso vão para a sombra, lá, né, e permanece escondida. Enquanto isso, a gente adoece. Pode passar. Quan não, hã, acho que sim, né, pode passar, é isso mesmo. Quando alguém se anula, ela perde o contato com o próprio desejo, ela ignora os sinais do corpo, ela vive para responder demandas externas, ela se distancia de quem realmente ela é, e o resultado vai ser a exaustão, a tristeza, a irritabilidade, culpa e sensação de vazio. Então, se você se identifica com alguma dessas coisas, ligamos a luzinha amarela, tá? Pensar em si
Gente, pensar em si não é egoísmo. Mas, Luana, você acabou de falar que nossa sociedade é individualista, é egoísta. É verdade. E quando eu ignoro o sofrimento do outro, eu estou sendo egoísta. É verdade. Estou sendo individualista. É verdade. Mas, quando eu ignoro as minhas demandas, eu estou sendo o quê? O que que eu estou sendo? Quando eu ignoro a demanda do outro, eu sou egoísta. E quando eu ignoro a minha demanda de descanso, negligente, né? Poderíamos dizer. Então, pensar em si é olhar para você. É, é porque assim, ó, se a gente falou que vocês não têm esse óculos da alienação social, se vocês conseguem ver, graças a Deus, conseguem ver o sofrimento alheio, o sofrimento desses animais, que bom que vocês conseguem. Mas será que vocês conseguem ver o seu próprio sofrimento? Pode passar. Quais os sinais de alerta? Então fica aí a dica: irritabilidade, insônia, exaustão, afastamento social, a pessoa fica com preguiça social, sabe? Perda de prazer. Ah, eu até gostava de fazer tal coisa, mas hoje em dia tenho paciência, não gosto. Mudou a configuração ali, mas vai. Funcionamento no automático, que é aquilo de acorda e dorme e não sabe, né? Não parou, hora nenhuma, é só no automático. E às vezes um choro fácil, do nada, dá uma crise de choro, vontade de chorar, uma angústia. Ou o contrário, uma apatia. A gente começa a não sentir mais, que é um problema. Pode passar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, eu tenho quanto tempo? A primeira coisa que a gente precisa saber, ou talvez a mais importante, é que diante do trabalho que vocês assumem do cuidado com o outro, vocês vão falhar, né? Para a gente não adoecer, a primeira coisa que a gente, emocionalmente falando, né, psiquicamente falando, é reconhecer que somos seres faltosos. Como mãe, como cuidadores, como profissionais, ou seja lá que papel a gente vai exercer. Somos seres faltosos. Não vamos conseguir ser perfeitos. Não vamos conseguir atender todas as demandas. Não vamos conseguir dizer sim todas as vezes. Então, aceitar as faltas é atravessar a fantasia de herói e de heroína. Não consigo, não sou herói, infelizmente. Vai doer, mas eu não vou conseguir isso aqui. E é reconhecer os limites. Eu tenho limites. E é por isso da importância desse simpósio. Porque diante do nosso limite individual, o que a gente faz? Mobiliza o social. E que bom, né? Porque se ficar só no individual, todo mundo aqui vai adoecer. A importância da mobilização social. Pode passar. Então, ixi, agora não dá nem para ver direito. Mas assim, ó, quais são as estratégias para não adoecimento? Bem rapidinho, que eu só tenho pouco tempo. Tempo de descanso e contemplação. A sociedade contemporânea roubou de nós a capacidade de contemplar. Quem convive com adolescente sabe. Ai, que tédio. As crianças e adolescentes não sabem mais esperar. E os adultos também não, viu? Porque se vocês forem em uma recepção de um médico, você vai ver todo mundo fazendo o que eu estou vendo aqui agora. Pessoas mexendo no celular. Na palestra, mas eu também estava fazendo isso ali na estante, viu? Eu também estou nesse bolo. Estava ouvindo o meu colega falando e mexendo no celular. Então, é isso, é porque é a dinâmica social que a gente está imerso, a gente não consegue ficar parado, não é? A gente consegue contemplar. Então, a gente precisa conversar sobre o que sente. Com quem vocês falam sobre o que vocês sentem? O meu dia foi ruim, hoje eu tive que lidar com essa situação. Tem que falar com alguém. Com quem vocês falam? Cuidar da hidratação, da alimentação, do descanso de qualidade, respeitar os limites físicos e afetivos. Pode passar, por favor. Acelerando agora, modo acelerado, que eu tenho pouco tempo. Atividade física. Todo mundo hoje em dia já sabe que não dá para ter saúde mental sedentário. Vida social ativa. Ai, Luana, mas eu tô com preguiça. Bora. Acha um jeito aí de se socializar. A arte é a melhor forma de sublimação do sofrimento. Música, dança, pintura, o que for.
a busca de ter novas experiências. Então, no meio de todas essas demandas que vocês estão imersos, tem que ter um tempinho para uma nova experiência, uma viagem, um curso de línguas, sei lá, uma nova experiência. Procurar ajuda profissional, caso vocês percebam que vocês estão lidando com sofrimento e não estão conseguindo lidar com ele. Pode passar, por favor? E reconhecer suas próprias necessidades, permitir o descanso e os limites, diferenciar o que eu quero do que esperam de mim, resgatar o direito de existir como sujeito e não apenas como cuidadores. Cuidar de animais é valioso, mas a vida psíquica de quem cuida também precisa de cuidado. Pode passar, por favor. Então, lembre-se de dividir tarefas, de não carregar tudo sozinho e não internalizar toda dor. Mais uma vez, precisamos encontrar meios da mobilização social, de chamar a responsabilidade às autoridades com as políticas públicas, de chamar a consciência, a população, a comunidade para esse compromisso que vocês estão aqui fazendo, né? Todos os dias. Então, a gente precisa entender que há um limite no eu. E esse limite, ele, ele se esbarra na necessidade de pedir ajuda ao outro, ou de não só pedir, mas de exigir. Porque, enquanto cidadãos, a gente também tem direitos, né? E então, assim, se os animais são importantes para a gente, ser humano, as políticas públicas precisam ter um olhar sobre eles, não é? Então, se eu estou votando em um candidato, eu preciso saber qual é a opinião dele acerca do cuidado com animais, né? Então, todo o meu envolvimento ético, social, precisa considerar aquilo que eu acredito e acionar, né, o poder público sobre aquilo que a gente defende. Então, mobilizar instituições, parceiros, comunidade. Outra coisa que é importante no caso de vocês, cuidadores, ter espaço de escuta, roda de conversa, sabe? Isso que a gente está fazendo aqui, que acabou que não está sendo uma conversa, porque eu estou falando, vocês estão escutando. Mas ter esse espaço para falar, nem que seja numa cafeteria entre as amigas, sabe? Mas uma roda de conversa, ou uma mesinha de bar, para quem gosta, né? Quando está muito pesado, acompanhamento mesmo. Vamos fazer ali uma terapia, terapia de grupo, individual, uma terapia ocupacional. Ah, eu gosto de dançar, Luana, então vai dançar, né? Mas é importante ter esse espaço de fala também. Busca desse reconhecimento do trabalho, que é o que vocês estão fazendo, unir forças e fortalecer o acesso a recursos sociais e garantia de direitos. Pode passar, por favor. Então, gente, o que eu estou chamando vocês aqui, o meu chamado, vocês estão fazendo um chamado, né, à sociedade, à comunidade. Gente, precisamos unir força, a gente precisa ir atrás dos direitos, tal, tal, tal. E eu estou aqui para dizer, gente, vocês precisam ter compaixão consigo mesmas. Não pode ser só com os animais. Tem que ser também com vocês, tá? Pode passar. Quem se exaure não consegue cuidar. Somos humanos. Se eu adoecer, eu não cuido mais. Eu vou ter que ser o objeto do cuidado. Então, se vocês não querem se tornar objeto de cuidado, vocês precisam se cuidar para poder continuar cuidando de quem precisa de vocês. Quero aqui dizer para vocês da minha admiração pelo trabalho de vocês. É algo muito lindo. Eu sei que deve ser um preço muito alto que se paga. E quero que vocês continuem. Eu espero que essa fala minha não seja no sentido de desestimular vocês. Pelo contrário, mas que vocês, ao longo dessa trajetória, não deixem de enxergar a si próprio. Olhe para os animais, olhe pela causa, mas olhe também para você. Qual é o momento do dia que você olha para você? Então, fica aqui esse momento de reflexão. Muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se pode. Pode, Karine. Eu acho bem interessante.
Tá. É, bom dia, muito obrigada pela seu acolhimento. Acho que todas nós, né, que estamos aqui precisávamos ouvir esse sacudimento que você deu, né, na gente. Algumas em maior grau, outras em menor grau, né? Mas eu acho que todas nós passamos por algumas coisas, né, em relação a isso. Eu lembro que uma das coisas que, quando eu entrei logo no grupo, eu não tinha muita dimensão, acho que a maioria, né? Porque assim, a gente entrou, se reuniu no início com a intenção, inicialmente, a pretensão, vamos dizer assim, era de somente alimentar eles na pandemia. E hoje a gente está aqui discutindo a institucionalização de uma comissão, né, querendo fazer um manejo ético, populacional, uma coisa muito maior que envolve, inclusive, né, nossas colegas dos outros campos, na verdade, né, pessoas que são amigas de muitos anos. E isso está, na verdade, nos fortalecendo mais ainda enquanto cuidadoras, né, enquanto grupo. E a gente também está recebendo, né, protetoras, né, que estão se tornando também amigas, companheiras de outras instituições. Então, a gente, na verdade, vê que todas elas passam, a gente percebeu ontem isso, pelos mesmos problemas. Então, eu imagino que os problemas são os mesmos, mas os atravessamentos, eles são muito diferentes, né? E por que que eu estou falando isso? Porque eu me comparo e não devo me comparar, mas a gente acaba se comparando muito, e eu chamo ela de presidente, a nossa presidente do Amigo Pet, que é a Roberta, né? Sua cliente, paciente, não sei como é que diz. Mas eu acho engraçado porque várias vezes a gente conversando, né? E a gente estreitou as relações justamente por conta do Amigo Pet, a gente se conheceu por causa dele e a gente tem estreitado a maioria por conta disso. E ela sempre fala: às vezes eu falo de você para minha terapeuta. Eu falo, mas eu também falo de você para o meu terapeuta. E engraçado que uma vez eu comentei sobre ela, falando sobre isso, né? Que tipo assim, era uma frustração minha por ter tentado coordenar o bazar e não ter dado conta. Eu tinha acabado de sair do colegiado e eu tentei segurar o bazar como coordenadora, porque a coordenadora estava afastada para doutorado, e eu vi que estava muito sobrecarregado Roberta por estar também, pegou isso para que o bazar não parasse, porque ela é assim, ela pega para que não acabe, e aí ela estava sobrecarregada, e eu falei, vou pegar. Mas eu não dei conta. E aí eu não dei conta e eu fiquei muito frustrada, e isso eu levei para minha terapia. E aí eu falei para ele, ele falou assim, Karine, a gente tem que saber as nossas limitações. Você acabou de sair do colegiado. Você está num processo ainda de, né, desmame de uma coisa e tal. E assim, não se compare. Eu falei, mas eu não estou me comparando. Ele falou, você está se comparando. Eu falei, mas com Roberta a gente não consegue se comparar, porque eu falo que ela tem que ser estudada pela NASA, mas é inacreditável, né? Mas ele falou uma coisa e depois eu falei para ela, ele falou assim, mas você tem que prestar atenção numa coisa. Inclusive, a gente conversou sobre isso semana passada, lembra, amiga? Das horas do dia. Ele falou assim, todo excesso significa uma falta. Então, assim, significa faltas, né? Então, a gente percebe que também, né, como você falou, todas as coisas que a gente faz também muito, os excessos, a gente também tem as faltas em alguns setores da nossa vida. E eu falo para ela, por exemplo, você vai chegar em casa um dia, suas coisas vão estar na casa nova, porque Márcio vai mudar e você nem vai saber que, né, que ela não está acompanhando, por exemplo, as coisas da casa, que, né, que ela vai mudar de casa e ela mal foi acompanhar a nova construção da casa nova. Então, assim, mas ainda bem que ela tem um companheiro que faz as coisas para ela, né? Mas é isso, eu acho que a gente tenta achar um meio termo, mas a gente não pode se comparar. E eu falo para ela que o grande desafio é justamente isso, porque na medida do possível, a gente consegue, num grupo, com tanta pluralidade, com tanta diversidade, cada um com seus problemas, cada um no seu contexto, no seu histórico,
dá um pouquinho e cada um acaba dando o que tem, o que pode. E aí eu falo, não julgue as pessoas pela sua lente. E eu acho que isso serve para todo mundo. Era isso que eu gostaria de falar. É, é isso. É difícil, né? Não é fácil. A comparação é um sintoma, né? Precisa tratar essa questão da comparação, né? Porque quando a gente se compara com o outro, tem a ver com a gente, não tem a ver com o outro, né? Mas, de fato, algumas pessoas elas dedicam mais energia que as outras. Algumas pessoas também possuem mais ferramentas psíquicas para lidar com aquela demanda do que que outras, né? E não é por essa via da comparação jamais. É aquilo que eu posso entregar. Mas, assim, às vezes, essa sobrecarga de Roberta fala muito mais da ausência de uma mobilização social, né? Aquela coisa de não tem quem faça, alguém tem que fazer. Então, quem tem mais ferramenta faz. Mas eu acredito que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje é tirar um pouco dessa sobrecarga do indivíduo e colocar na comunidade, colocar no todo, né? E todo mundo aqui precisa ter consciência dos seus limites e respeitar os seus limites. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa acionar a todos, né? Porque tem um contrário, né? Que é a apatia, que é o que a maioria da sociedade faz. Enquanto uns dão muito, outros ficam apáticos diante dessa realidade. E isso não pode. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, eu parabenizo vocês por esse simpósio, espero que isso se expanda ainda mais, para que, de fato, haja uma conscientização social sobre a necessidade da não apatia. Então, tudo que eu falei aqui agora foi não para que vocês deem um passo para trás. Eu estou adoecendo, eu vou dar um passo para trás, vou parar de fazer. Vamos dar um passo juntos para frente? Essa é a Luana, ideia. eu poderia fazer uma parte. Eu acho que a questão das redes sociais, a gente vive num mundo, digamos assim, de likes, aonde o pessoal fala assim que o que que dá engajamento? Então a gente vê muito o quê? Aquela positividade tóxica, né? As pessoas fingindo que vivem uma vida muito feliz, muito emocionante, e aonde muitas vezes, ou seja, a questão da proteção, né, e a dificuldade que é mexer com a proteção é justamente porque nem sempre é bonito, né? Ou seja, essa questão do sofrimento, o sofrimento físico, um animal atropelado, um animal assim, ou seja, inicialmente você pode até, de repente, ter aquela empatia, a pessoa dá um dinheiro para você fazer um atendimento, mas ninguém quer saber o que acontece depois. Entanto, os protetores, a grande maioria é sobrecarregado porque, ou seja, sabe que tem uma pessoa, né, a louca dos gatos, a menina do cachorro, que, ou seja, vê um cachorro com problema, ela não quer resolver. Fala assim, ó, se esbarrar com o Roberto, fala assim, Roberto, tem um cachorro ali que está machucado. Ou seja, a mesma providência que a Roberta pode fazer, essa pessoa que aciona a Roberta também pode fazer, né? E que muitas vezes a gente faz a questão também porque não há julgamento. Um cachorro que te recebe cuidado, ele te aceita como você é. Você tem a sua liberdade de ser bonito, feio, de gostar do partido A, B, C, da sua opção sexual, ou seja, ele não te julga. E a sociedade humana é muito crítica, né? Então, essa talvez é uma questão de por que a gente tem tantas pessoas sobrecarregadas na proteção animal. Talvez é por isso, né? Mas, mais uma vez eu falo, gente, continue o trabalho de vocês. A sociedade precisa disso, os animais precisam disso. Só não deixa de olhar para vocês, por favor. A sociedade precisa de vocês também. Obrigada. Então a gente agradece quem ficou aqui até agora, né? Sem intervalo. Luana, eu queria entregar para você como uma lembrança do nosso simpósio e agradecer muito pela sua fala, pelo seu acolhimento, como disse Karine, e estaremos, né, à tarde, às 14 horas, para mais uma mesa redonda, onde a gente vai falar sobre
o poder legislativo e a proteção animal. Teremos pessoas daqui de Conquista, uma pessoa de Itapetinga, Solange, e Ana Lu, que já está ali com a gente desde ontem, de Jequié. E às 14 horas, então, a gente volta. E bom almoço para todos nós.